Então agora vamos iniciar a mensagem desta tarde com o tema da nossa mensagem é Ponha-se sobre a rocha. E o texto base para essa mensagem está lá no livro do Êxodo, no capítulo 33, a partir do versículo 18, vamos dizer assim, 18, tá bom? Diz o seguinte: Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Que Deus fale profundamente aos nossos corações através desta palavra. Irmãos, nós vamos falar sobre dois assuntos nesta mensagem. O primeiro é o significado da palavra penha, da palavra rocha, e também a glória que é manifestada a partir dela. Nós podemos dividir essa mensagem em dois momentos. Primeiro, o significado da palavra penha, e depois qual a glória que é manifestada a partir dela, ok? Vamos falar primeiro sobre o significado da penha. Na teologia bíblica, irmãos, a palavra rocha, ela simboliza Jesus, simboliza o Senhor. O significado da palavra rocha, em alguns textos, faz uma referência ao nosso Deus, à pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então a palavra rocha, ela simboliza a pessoa de Jesus ou a palavra do nosso Senhor. Nós podemos ver isso em Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 3, até o versículo 4, diz o seguinte, porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecei a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça, justo e reto é. Então Deuteronômio 3, versículo 4, diz que o Senhor, ele é a rocha. Aqui também em Isaías, capítulo 26, no versículo 4 diz, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Outro texto bíblico que faz alusão à pessoa do nosso Deus como essa rocha, essa penha. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo também, irmãos, ele tinha esta compreensão de que esta rocha do Antigo Testamento, esta rocha que a gente vê sendo mencionada em alguns momentos do Antigo Testamento, ela representava e representa Jesus. 1 Coríntios, capítulo 4, no capítulo 10, versículo 4, diz, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra ou da rocha espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então nós podemos ver várias referências de Jesus, do nosso Deus, como a rocha. A própria revelação de Deus a Israel no Monte Sinai foi sobre uma rocha. O Sinai, o Monte Sinai, é uma montanha de granito e que tem uma altura de 2.285 metros. Então, a revelação de Deus a Moisés no Monte Sinai foi sobre uma rocha. Jesus falou para Pedro, tu és Petros, e sobre esta pedra, que é rocha,
edificarei a minha igreja. Pedro jamais é a rocha da igreja. Pedro não é a rocha da igreja. A rocha da igreja é Jesus e a sua palavra. Então, quando Jesus fala, eu te digo que tu és Petros, tu és uma pedra pequena, tu és uma pedrinha. E sobre esta pedra pode ser uma alusão ao próprio Jesus, ou pode ser uma alusão à afirmativa de Pedro, que Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. As duas interpretações podem serem aceitas. Ou Jesus está referindo-se a ele mesmo como a rocha, ou Jesus está referindo-se à revelação que Pedro teve, quando Pedro fala da parte do Pai, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, tá certo? Então Jesus é a rocha, e este é primeiramente o significado do texto rocha. Vamos lá. Em Êxodo, irmãos, 33, 21, Êxodo 33, 21 diz o seguinte, disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a rocha. Quando Moisés pede para ver a glória de Deus, Moisés já estava sobre a rocha, porque o próprio Monte Sinai... Aleluia! Houve uma interferência aqui, vamos continuar. Então, Moisés, ele estava já sobre uma rocha que é o próprio Monte Sinai, né? E ali, quando ele deseja ver a glória de Deus, o Senhor diz o seguinte, você vai se pôr sobre a penha é rocha. O Senhor mostra a Moisés que para Moisés ver a glória que ele estava querendo contemplar do Senhor, ele deveria se colocar sobre uma rocha. E daquela rocha, sobre uma fenda daquela rocha, sobre uma abertura naquela rocha, Moisés viria a glória de Deus. Então, essa rocha que Moisés é orientado a se colocar sobre ela, ela representa Jesus, queridos. Lá no Salmo 40, a Bíblia mostra que Deus quer nos colocar sobre uma rocha. E essa rocha é o próprio Filho dele e a própria palavra revelada. Salmo 40. Olha o que diz aqui no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. O Senhor nos tira do lamaçal, do charco de lodo, e coloca-nos sobre a rocha. Ele firma os nossos passos sobre uma rocha. Quando Deus diz para Moisés, olha, eis aqui uma rocha, se ponha sobre essa rocha, e através da fenda desta rocha, você verá a minha glória. Essa fenda pode representar o momento que Cristo foi rasgado na cruz pela lança e pelos cravos nas mãos e nos seus pés, tá certo? Em Juízes capítulo 6, irmãos, lá no livro de Juízes, no capítulo 6, a partir do versículo 19, existe outro momento onde a rocha representa o Senhor. Em Juízes 6, 19 diz, e entrou Gideão e preparou um cabrito e pães ázimos de um efa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os pães ázimos e põe-nos sobre esta penha e derrama-lhe o caldo. E assim se fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Da mesma maneira que Moisés deveria se colocar sobre a penha para ver a glória de Deus, quando Gideão também tem uma experiência com o anjo do Senhor, que ali é Jesus,
que aparece para Gideão como o anjo do Senhor. E Gideão, ele deseja dar uma oferta ao Senhor, um presente para o Senhor. E ele vai preparar uma oferta, cabritos cozidos e outras coisas mais. E quando ele traz aquelas ofertas para o Senhor, ele coloca debaixo de uma árvore. Ele coloca debaixo de um carvalho. Interessante, irmãos, que essa ideia, né, de fazer oferenda debaixo de árvore nunca foi agradável a Deus. Quem faz oferenda debaixo de árvores são povos que não servem ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Porque o Deus de Abraão, Isaque e Jacó não aceita a oferenda debaixo de árvore, mas aceita sobre a rocha. O próprio Jesus, quando foi crucificado, ele foi crucificado sobre a rocha, sobre o Monte da Caveira, o Gólgota, que é um local rochoso também, ok? Então, quando Gideão vai oferecer esta oferta debaixo da árvore, o que acontece? O Senhor não aceita. O Senhor não quer debaixo da árvore. Por isso que cuidado com essas tradições natalinas, né? De colocar presentes debaixo da árvore do pinheiro. Contradiz a palavra de Deus. Essa prática de oferendas debaixo de árvore é uma prática pagã, tá certo? Apenas a título de informação. Então, ele é orientado a não colocar sobre a rocha, ou sobre debaixo da árvore, do carvalho que ele estava. Mas o Senhor diz, olha, tem aqui uma rocha. Ponha toda essa oferenda sobre a rocha. E quando Gideão coloca sobre a rocha a oferta, o presente para Deus, o anjo do Senhor toca com o cajado e há fogo. Sai fogo da rocha como sinal de que aquele presente foi aceito pelo Senhor. Portanto, tanto em Êxodo quanto em Juízes, Êxodo 33, de 19 a 22, quanto em Juízes, em 6, do versículo 19 a 21, mostra que a rocha, ela tem um simbolismo maior, entendeu? E qual é o simbolismo? Que no Senhor, só na rocha, que Deus revela a sua glória, e só na rocha que Deus aceita as nossas ofertas, as nossas oferendas, vamos dizer assim. Lá em João, capítulo 15, mostra sobre isso. Mas o seguinte aqui antes, né? Vou ler um texto aqui. Em Êxodo 33, 21, como em Juízes 6, 19, 21, aprendemos que a penha é o único lugar onde as coisas do Senhor são aceitas e atendidas. Jesus, sendo a rocha do Êxodo e de Gideão, mostra-nos que só nele e através dele a glória de Deus é mostrada para o homem, como está escrito em João 15, 4. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 4, diz: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Precisamos estar sobre a rocha. Quem é a rocha? É Jesus. É sobre a rocha que nós vemos a glória de Deus. É sobre a rocha que nós estamos salvos. É sobre a rocha que Deus aceita as nossas orações, as nossas oferendas. É sobre a rocha que damos frutos para o eterno. Louvado seja o nome do Senhor. A rocha é Jesus. Ele é a rocha da nossa salvação. Portanto, nós aprendemos o significado da rocha. Nós aprendemos. Agora vamos falar sobre a glória que é revelada a partir da rocha. Já falamos que a glória de Deus são a sua presença. O que é a glória de Deus? É a presença dele, a sua grandeza, seu poder, sua criação e seus feitos.
Aí é a glória de Deus. Como criação, lá em Isaías 6 diz: toda a terra está cheia da sua glória. Ok? Nos versículos 19 a 23 de Êxodo 33, o Senhor revela a Moisés 3 níveis de manifestação da glória de Deus na vida de um homem, que vamos ver agora. Então, quando Moisés pede para ver a glória de Deus, primeiro Deus diz assim: você vai se pôr sobre essa rocha. E desta rocha você vai ver uma fresta, né? Uma fissura, uma abertura nessa rocha. E através dessa abertura você vai ver a minha glória. Primeiro, colocar sobre a rocha para ver a glória. E seguindo no versículo 19, o que acontece? Deus mostra os diferentes tipos de manifestação da glória. Lá em Êxodo 33, quando Moisés se põe sobre a rocha, Deus mostra para Moisés 3 maneiras pela qual a glória de Deus é manifestada aos seus servos. E é importante eu e você nós aprendermos isso para você perceber a manifestação da glória de Deus na sua vida. Tá certo? Vamos lá, vamos acompanhar. No versículo 19, diz o seguinte: porém ele disse, o Senhor disse, né? O Senhor disse para Moisés: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Queridos, a primeira manifestação da glória de Deus, que é em ordem crescente, é a sua bondade. Quando Moisés pede para ver a glória de Deus, o Senhor está dizendo: você vai se colocar sobre essa rocha e eu vou fazer passar a minha bondade diante de você. Então a primeira manifestação da glória de Deus é a sua bondade. Por isso que nós precisamos perceber a bondade de Deus em volta de nós. Porque a glória de Deus não se resume a acontecimentos que impressionam os olhos, a milagres extraordinários, a manifestação do invisível se tornando visível. Mas a glória de Deus, ela também está na bondade de Deus. Por isso que Isaías diz, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6, os serafins diz: toda a terra está cheia da sua glória, porque toda obra criada é fruto da bondade de Deus. Tudo aquilo que Deus faz na sua vida, você que busca o Senhor, todas as bênçãos recebidas, tudo aquilo que Deus faz por mim e você, é a glória dele, porque a glória dele é a sua bondade, a glória dele são os seus feitos sobre nós. Se você quiser ver a glória de Deus, veja a bondade. O Senhor está dizendo para Moisés: Moisés, você está pedindo-me para ver a minha glória, só que eu vou te mostrar a minha bondade. A minha bondade já é a glória. A bondade de Deus sobre Israel começa desde o chamado de Abraão. O Senhor vem guardando e protegendo a nação de Israel desde Abraão. E o Senhor agora manifesta a sua bondade. Levantou Moisés para tirar o povo do cativeiro egípcio. Traz o povo durante toda a trajetória no deserto. E o povo agora está diante do Monte Sinai. Até ali, Moisés estava vendo a bondade do Senhor. Queridos, a glória de Deus na sua vida, em um primeiro nível, é a sua bondade. Ao invés de nós estarmos olhando as coisas que ainda nós não recebemos de Deus, olhe para aquilo que você já recebeu de Deus. Olha para a bondade de Deus na sua vida. A bondade de Deus é manifestação da sua glória. E em escala crescente, diz o seguinte, Êxodo 33, 19.
Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. A segunda manifestação da glória de Deus em nossa vida é conhecer o nome do Senhor. Aquele que conhece o nome do Senhor, aquele que invoca o nome do Senhor, contempla a glória do Senhor. O Senhor está dizendo para Moisés: Moisés, eu já revelo a minha glória, tendo bondade com este povo. E também eu revelo a minha glória, porque eu dei um nome para esse povo se relacionar comigo. Eu sou o Senhor. Em Êxodo 34, no versículo 5, diz o seguinte: e o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele. E ele, o Senhor, apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Conhecer o nome do Senhor, servir ao Senhor no Antigo Testamento, conhecer o nome do Senhor no Novo Testamento, é manifestação da glória. Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua que confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, a glória de Deus é manifestada na sua bondade para conosco. A glória de Deus é manifestada no conhecimento do nome. Você que conhece o nome de Jesus, você que é respondido por causa do nome, as nossas orações são atendidas por causa do nome de Jesus. O que nós pedimos em nome de Jesus é aceito. A nossa salvação é por causa do nome de Jesus. A graça de Deus sobre nós é por causa do nome de Jesus. Aleluia. E por fim, a terceira manifestação da glória de Deus é a contemplação do seu poder. A contemplação do seu poder. Em Êxodo 33, versículo 23 diz: e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então, a glória de Deus na nossa vida, ela caminha nessa sequência: bondade, como disse o salmista no Salmo 23, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Então, a bondade, conhecer a bondade, você conhece o nome, que é o nome que está sobre todo nome. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Só existe um nome que nos liga aos céus, ao Criador, ao Eterno. É o nome de Jesus Cristo. Como ele disse: eis aqui meu Filho amado, a ele ouvir, que é Jesus. E por fim, a manifestação da glória é a gente testemunhar, visualizar a manifestação do seu poder através daquilo que ele faz de forma sobrenatural. E quando Cristo voltar, nós estaremos na glória, porque nós vamos contemplar a grandeza desse Deus por toda a eternidade. Irmãos, a glória não é o céu, a glória é o próprio Deus. Quando Cristo nos levar para a glória, Ele vai nos levar para o Pai, não para o céu. O céu é um lugar no mundo espiritual
onde a glória de Deus habita. Mas a glória é o Senhor é a glória, tua é a glória, a vitória, a justiça e a verdade. Que Deus nos abençoe, que esta palavra te inspire a contemplar a glória de Deus na sua vida. Tá certo? Em nome do Senhor Jesus, porque toda a terra está cheia da sua glória. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado por você estar nos assistindo e que esta palavra venha fortalecer a tua fé e aumentar o teu conhecimento a respeito das Sagradas Escrituras. Até quarta-feira, às 17 horas, ministrando outra palavra em nome de Jesus. Um grande abraço para todos. Tchau. Muito obrigado em nome de Jesus.